Prevejo no boneco esquemático do abastado. Em cada órgão 10 gramas de chumbo alojado. A tática pro legacy no gade com beat, que é homicida, mas também... Então, um exemplo muito bom de organização de periferia, de comunidade, seria o Black Panther. Antes de uma organização política, era uma organização social, uma organização comunitária. Então, o homem da periferia da comunidade, ele tem que primeiro se respeitar, entender o que acontece na comunidade dele, se unir, aprender o que é união e começar a lutar pelo aquilo que é dele por direito. Antes de uma politização, a gente precisa ter esse tipo de consciência e organização. Então, quando a gente está falando de organização, é isso. É você na periferia se organizar, ver quem está ali se manifestando, quem tem pensamentos parecidos e tá junto, se engajar em alguma luta. Então, na verdade, para mim não é nenhuma surpresa o resultado pós-eleição, era claro. Entendeu? Então o povo sempre é feito de palhaço e era nítido. Você vai segurar a inflação, você vai segurar o preço, você vai fingir que não tem racionamento de água, porque é tudo uma estratégia para depois da eleição você deixar estourar. Então, aí o problema é que agora você tem a manifestação legal, toda manifestação é válida, mas a gente sabia que tudo isso ia acontecer. Então nós precisamos de uma manifestação real, não só querendo o impeachment de uma presidenta burguesa, nós precisamos de um impeachment que tire uma presidenta e coloque pessoas da periferia, pessoas que realmente vivam o problema, sejam vítimas do problema. A periferia representa 90%, só que a participação política se limita à urna. Você não tem uma posição de comando, uma posição de eleição, você não é eleito. Você apenas é o votante. Então, não tem como a gente esperar que um cara que não seja da periferia realmente atue de coração por um problema que atinge a periferia. Qualquer tipo de manifestação que produz efeito vai ser criminalizada. Entendeu? Esse é o papel da mídia. Então ela não pode ver uma manifestação que está produzindo um efeito que é até positivo e pode realmente gerar não diria uma demanda, uma adesão em massa. Então ela tem que criminalizar, ela tem que colocar como delinquente, marginal. Só que assim, você tem uma polícia que mata, uma política violenta, uma política genocida, não tem como você se manifestar apenas falando, apenas com palavras de ordem. Às vezes descamba para violência, porque o sistema é violento. Não tem como você falar sobre violência sem ser violento. Muitas vezes acaba sendo natural. O problema é que infelizmente hoje a periferia é uma refém da mídia. Então existe a criminalização e quando você tem a criminalização você coloca para a periferia que o bandido é o manifestante. Entendeu? Não é o alvo da manifestação. Então quando ele assiste o cara se manifestando apanhando da polícia, muitas vezes ele acredita que é o correto. Então o que nós precisamos justamente é disso, não diria uma mídia paralela, mas uma informação que contrapõe o que a gente tem ali na mídia, entendeu? Na mídia que nós temos no dia a dia. Então você acaba sendo esse refém. Então eu fui em várias manifestações que até convidava as pessoas na periferia para falar, pô, isso é bagulho de boy e tal. Então é complicado, é um trabalho árduo. Mas em todos os sentidos e em todos os ambientes, nós temos que lutar por igualdade. Então quando você fala igualdade, justiça social, entendeu? Isso acaba englobando tudo. Não tem como você ter um país justo, onde a mulher ela apanha, onde a mulher é vítima, onde a mulher é vítima desse sistema machista. Então na música eu não só falo a respeito, como eu convoco a mulher para lutar também. Entendeu? Que o lugar dela não é apanhando do marido, que o lugar dela não é apenas de vítima da sociedade, que ela tem que ocupar o lugar dela. Escrachada pela patroa. Exatamente, ela tem que ocupar o lugar dela em todos os setores, no setor empregatício, na televisão, na comunidade, enfim. A mulher é igual. Então é a luta por igualdade. Só que a maneira que eu coloco ali é justamente isso. Para ela também sentir que é importante, porque muitas vezes na periferia não só a gente tem já esse pensamento enraizado de que a mulher é inferior, como tem várias músicas que acabam contribuindo para isso, transformando a mulher em objeto e muitas aceitam. Então a gente tem que mostrar para ela que isso é errado. A informação é a libertação. Então eu acho que a frase já diz tudo. Então você tem que ter acesso à informação para você se defender e não só se defender, saber quem é teu inimigo, quem te ataca,
saber realmente qual é o quadro social que você está inserido. Então é isso, a informação, eu sempre falo que o que me transformou não foi o rap, foi o acesso à informação. E literatura, o último livro que eu li, eu esqueci o nome da mulher, mas é a história de uma pessoa que ficou do conflito de Ruanda, Hutus e Tutsi. Ela é uma Tutsi que ficou dentro de um banheiro por, se eu não me engano, 4 meses. É uma história assim, eu esqueci o nome dela, é bem interessante o livro, é o último que eu li. Nos confeccionam para atender as expectativas do escravizador, para repassar sua 99, para empunhar seus 430, para encerar suas McLaren, para matar ou morrer pela máquina esportiva que explora e discrimina nosso próprio povo, para sorrir diante da programação televisiva racista e genocida, para transformar iguais em rivais e converter comunidades pobres em praças de guerra. Quanto mais sangue, mais audiência para televisão, mais filhos da puta em leis, mais dinheiro para a indústria do medo, para a indústria comunitária, mais lucro para a medicina de guerra exercida nos hospitais públicos, mais unidades carcerárias inauguradas, mais lote de armas e viaturas entregues, mais abono salarial para PM, para civil, para delegado, mais bens e propriedades para advogado, promotor e juiz. Quanto mais informação, menos motivos para revolta, mais conformismo com a favelização, com a miséria epidêmica, com as migalhas do assistencialismo, com o aprisionamento em massa da população carente, com as cracolândias, com os esquadrões da morte da polícia, com o modelo governamental de pacificação, que produz a cifra anual de quase 60 mil atestados de óbito. Os vereditos parciais não são por acaso. Os enterros coletivos na periferia não são por acaso. Os analfabetos funcionais não são por acaso. As crianças soldados não são por acaso. As crianças prostituídas não são por acaso. A concentração de renda não é por acaso. A política em prol de financiadores de campanha não é por acaso. Cada pormenor hediondo do nosso massacre foi previamente, milimetricamente arquitetado pelos carniceiros de elite. Podemos incendiar ônibus, mandar o comércio abaixar as portas, fazer rebeliões em presídios, fazer passeatas contra o Estado genocida e até metralhar bombés em retaliação às chacinas diárias promovidas por policiais de Toca Ninja, que mesmo assim a produção em série das nossas lágrimas jamais será cessada. Enquanto o favelado não enxergar a maquinação burguesa que moe impiedosamente a carne dos excluídos, homens e mulheres serão asfixiados no transporte de presos, corpos continuarão amontoados nas gavetas de rapecões, mortes seguirão empilhados de quintais de instituto médico legais, pessoas devido à quantidade de melanina e condição social ainda terão seus nomes escritos em autos de resistência fúnebre. Enquanto o favelado não acordar da hipnose, enxergar aquilo que é seu por direito e cobrar seus algozes, continuaremos sendo a matéria-prima da mais produtiva estatal. Continuaremos sendo a matéria-prima da fantástica fábrica de cadáver. É isso, CCL, tamo junto de coração, muita luta, vamos transformar o país.